Meus amigos, hoje eu estou trazendo a vocês algumas informações. Primeiro, aquela entrevista coletiva dada e convocada pelo presidente da República. É o Sidônio funcionando, mas não sei se surtiu muito efeito. Convocou a imprensa, mas com certeza os repórteres foram orientados de que não deveriam fazer perguntas que causassem alguma dificuldade do presidente explicar tal fato. Mas algumas foram feitas e ele falou o que pensava. Mas como diz no jurídico, dizer que está mentindo é algo que não se diz. É Vossa Excelência está faltando com a verdade. Mas o pior é que alguns órgãos, inclusive a Rede Globo, que sempre defende o governo, temos a imprensa deles mesmos, em muita situação, contrariando aquilo que o presidente afirmou. Também a falta de consideração do PT com a pessoa daquele que representou um feito na nossa economia, o ministro Paulo Guedes. E também a fala sempre bem arrogante, mas firme, do Donald Trump, que não aceita perguntas perniciosas ou insinuosas quanto ao governo dele. Mas vejam aí o que o presidente falou nessa sua entrevista, convocada por ele. Presidente, o senhor falou 2 vezes sobre a questão do ajuste fiscal, do déficit fiscal. Mas eu queria aprofundar um pouquinho, porque o que a gente está querendo saber é se o senhor entende que cumpriu a necessidade de contenção de gastos para o equilíbrio fiscal a longo prazo, porque o problema no mercado não é hoje, é o daqui para frente. O que a gente quer saber é se o senhor considera que cumpriu a necessidade de baixar o rombo fiscal, de resolver o rombo fiscal. Olha, eu vou só repetir o seguinte: não existiu rombo fiscal. O governo federal fechou 2023 com um rombo de mais de 230 bilhões de reais. Quase metade disso foi para pagamento de precatórios atrasados. Esse foi o déficit no ano, foi o pior depois do resultado da pandemia. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. As contas do governo central, que reúne o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, fecharam fevereiro com um rombo de mais de 58 bilhões de reais. Foi o pior déficit para um mês de fevereiro desde o começo da série histórica, há 28 anos. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Olha aí você, gaúcho, principalmente petista gaúcho. O seu presidente está dizendo que o Rio Grande do Sul que foi o culpado por não ter melhorado as finanças do Brasil. Isto que ele colocou aqui, o Paulo Pimenta, para desmerecer ao governo Eduardo Leite, e também um balão de ensaio da possibilidade dele ser candidato a governador do estado. Mas ele viu que não é possível. A popularidade dele aqui no Rio Grande do Sul é muito ruim, além de mantê-lo um pouco distante de Brasília. Mas não conseguiu e teve que reintegrá-lo à SECOM. E agora teve que tirá-lo também da SECOM, a contragosto da Janja, porque aquele grupo lá era escolhido por ela. E é dela que eu falo que agora um projeto pela Rosângela Moro, a esposa do senador Moro, é provável que nós possamos saber dos gastos da Janja que estão sob sigilo. Mas vejam aí.
Em 2022, as contas do governo federal fecharam com superávit de 54 bilhões de reais, depois de 8 anos seguidos de resultados negativos. Depois de 8 anos no vermelho, as contas do governo federal registraram um saldo positivo em 2022 de quase 58 bilhões de reais. Pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso, que eu já fui presidente da República. E eu cheguei a fazer superávit de 4,25. Uma demonstração de seriedade. Agora, o que eu não posso é levar o povo mais humilde a um sacrifício. O presidente Lula se reuniu hoje com integrantes do governo para discutir cortes de gasto. O presidente Lula se encontrou com os ministros da Previdência, Carlos Lupe, e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. A equipe econômica do governo está fazendo um pente fino nos cadastros do Bolsa Família e da Previdência Social. Só com essas duas revisões, a expectativa do governo é economizar 16 bilhões de reais por ano. E nesta fala ainda tivemos que ouvir o presidente dizer que o Haddad é um ministro extraordinário. Mas diante dos muitos reajustes que teremos, passagem, combustíveis e muitas outras coisas em razão do ICMS nesse 1º de fevereiro, mas também haverão reajustes, mas só que de salário. O ministro presidente da República, seus ministros parlamentares do Congresso. Vai subir, olha só o salário deles, a R$ 46.366,19 já a partir deste 1º de fevereiro. Equivale a aproximadamente 30 salários mínimos. Vejam só. Mas aí eu trago também a vocês aquele fantasma chamado Paulo Guedes, que ainda continua assombrando o Ministério da Fazenda. Elogios a ele é uma afronta ao atual ministro, mas ele, com maestria, tirou o Brasil daquele patamar em que estava e elevou muito. A entrega foi com superávit a este governo. Mas vejam as razões, o porquê deles ter tanta aversão a este nome. Não esqueçam, Paulo Guedes. Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, você se lembra, né? Foi o ministro da Economia durante a gestão de Jair Bolsonaro. Ele não tem uma foto, um retrato na galeria oficial de ex-ministros do Ministério da Fazenda. As fotos dos ex-chefes da pasta ficam na sala do Conselho Monetário Nacional, no 6º andar do prédio da Fazenda. E também é importante que se mantenha uma postura republicana, independentemente de gestão, de partido, né? Certamente, Canhoto. Agora, esperar a grandeza de um governo que retrata sua pequenez, sua miopia, sua incapacidade de reconhecer que, no fundo, uma política de Estado é a continuidade de governos passados. Isso aqui é uma corrida de revezamento. Cada um pega um bastão numa hora, corre e vai entregar o bastão daqui a 4 anos a outro. Essa é a política. Mas trouxemos também uma resposta curta e grossa e irônica, que é típico do presidente duro, firme, honesto, Donald Trump dos Estados Unidos, que ainda estão sentindo aquela tragédia que houve naquela colisão no ar entre um helicóptero militar e um avião comercial. 67 mortos. Caíram no rio, mas mesmo que caíssem, já poderiam ter morrido de hipotermia, uma vez que lá, muito frio, 2 graus a temperatura da água. Mas ele não é de fazer teatrinho, fazer encenação. O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, com aquela catástrofe climática lá das inundações, em que o presidente fez aquela encenação bem orientado pelo seu fotógrafo. Mas agora ele tem um apoio, é o Sidônio Palmeira, para fazer teatrinhos. Mas vejam aí a resposta de Donald Trump. We have a lot of competent people in this country. Have you spoken to any of the families of the victims of the plane crash? I don't want to comment on that.
Do you have a plan to go visit the site? I have a plan to visit, not the site, because you tell me, what's the site? The water? Or to meet with the first responders down there? I don't have a plan to do that, but I will be meeting with some people that were very badly hurt with their family member, obviously, but I'll be meeting with some of the families, yeah. Birthright citizenship, sir? Mas eu acredito que com a fala do presidente do Brasil, Donald Trump deve estar preocupado, pois o presidente Lula disse que a reciprocidade da taxa de juros nos produtos importados pode acontecer também com o Brasil em relação a exportar aos Estados Unidos. E ele disse que essa parceria não era tão significante. Os Estados Unidos é tão somente o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Primeiro é a China. Eu acho que isso aí é muito significante. São números que talvez o presidente não saiba. É Davi contra Golias. É melhor não fazer isso. A Colômbia já tentou e voltou atrás. E se houver sanções contra o Brasil, quem sofrerá não será o presidente com essas suas palavras. Serão todos nós brasileiros. Mas eu espero que vocês, além de curtirem o nosso vídeo na íntegra, que curtam, comentem e compartilhem. Deem o seu like de positivo e, se acharem por bem, se inscrevam no canal. É Pepe Severo no YouTube, hein? Nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.